Olá pessoal, tudo bem? Conforme eu combinei, eu voltaria para fazer uma nova aula falando sobre o restante do sistema urinário. Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o ureter, a bexiga urinária e a uretra. Inicialmente, vamos falar sobre o ureter. O ureter ele é um tubo muscular que vai ter como função transportar a urina desde o rim até a bexiga urinária. Obviamente ele não tem essa cor pontilhada, tá? Porém, eu marquei ele pontilhado para que vocês pudessem observar todo o seu trajeto aqui. Então, na verdade, nós temos dois ureteres, que são tubos musculares formados por músculo liso. Quando eu digo que uma estrutura é de músculo liso, a gente precisa inicialmente pensar que a contração dessa estrutura se dá de maneira involuntária. Como assim? Ninguém de vocês parou para pensar, contrai o ureter para que a minha urina seja transferida do rim até a bexiga. Isso acontece naturalmente, de maneira involuntária, inconscientemente. Então, na verdade, são dois tubos musculares formados de músculo liso, de contração involuntária, que vão transportar a urina do rim até a bexiga. Eles apresentam um trajeto descendente, uma vez que a ideia é que eles transportem a urina de cima para baixo. Então, trajeto descendente, ele está descendo, e retroperitoneal. Na aula anterior, eu expliquei que existem órgãos abdominais, como, por exemplo, intestino, fígado, pâncreas, estômago, baço, que ficam dentro de um saco seroso denominado peritônio. Qualquer órgão que esteja atrás desse peritônio é denominado então órgão retroperitoneal. E aí aqui a gente tem o rim e o ureter como sendo dois órgãos do sistema urinário que são retroperitoneais. Conforme vocês podem observar aqui na imagem, esta é a bexiga urinária e os ureteres estão chegando lá atrás, então eles desembocam, eles chegam em sua parte posterior. E para que a urina saia daqui de dentro do ureter e possa entrar para dentro da bexiga urinária, neste local é necessário que existam dois pequenos orifícios. Então, essa palavra ósteo em anatomia significa pequeno orifício. Então, na parte posterior da bexiga, na parte de trás da bexiga, existem dois pequenos orifícios denominados de ósteos ureterais. Por que esse nome? Porque é o local por onde o ureter desemboca na bexiga. Então, esses dois orifícios são os pontos por onde a urina entra para dentro da bexiga. Esses ureteres, eles apresentam uma divisão em porção abdominal e pélvica. Se vocês lembrarem da nossa primeira aula, onde eu falei da introdução da anatomia e fisiologia humana, eu comentei que aqui no nosso tronco existia um músculo chamado diafragma e que abaixo do diafragma nós denominaríamos de abdômen. Então, os rins são órgãos abdominais, assim como os ureteres. Porém, naquela mesma aula eu expliquei para vocês que esses ossos que vocês estão observando aqui são os ossos chamados ossos da pelve. E aí, esses ossos da pelve, eles também fazem parte do abdômen, também estão no abdômen. Nessa imagem aqui a gente consegue observar, então, este aqui são os ossos da pelve. Então, nessa imagem, a gente está observando aqui o rim direito um pouco mais inferiorizado em relação ao esquerdo, devido à presença do fígado, conforme nós já discutimos. E aí vocês observam o ureter, que tem uma parte do ureter que está acima aqui da seta, ou seja, uma parte que não está dentro dos ossos da pelve e uma parte que está abaixo, né, da linha imaginária que eu tracei aqui, que está contido dentro da pelve. Então, a porção do ureter que está acima aqui é chamada de porção abdominal do ureter e a parte que está dentro dos ossos da pelve é denominada então de porção pélvica. Então, o ureter é dividido em porção abdominal e porção pélvica, a depender do fato dele estar acima dos ossos da pelve ou daqui para baixo, porção pélvica do ureter. Para finalizar sobre o ureter, é importante falar sobre o peristaltismo. O peristaltismo é uma contração muscular que os músculos lisos realizam, não é apenas o ureter. Então, o ureter ele realiza peristaltismo. E o que significa isso? A função do ureter é transportar a urina do rim para a bexiga, então a urina tem que descer.
Eu costumo brincar com vocês que para descer todo santo ajuda. Porém, apesar disso, ainda assim, o ureter faz esse movimento peristáltico, ou o peristaltismo, que nada mais é do que contração involuntária, lenta e coordenada, em um único sentido, sempre em um único sentido, que no caso do ureter acontece sempre de cima para baixo. Então imaginem que o ureter contrai devagar, sempre progressivamente, de uma maneira coordenada. Ele contrai aqui em cima, depois aqui embaixo, depois um pouquinho mais para baixo e depois um pouquinho mais para baixo. Esse movimento peristáltico tem como objetivo no ureter auxiliar na descida da urina para dentro da bexiga, tá? Então, só relembrem que não é apenas o ureter que realiza esse movimento. Então, em relação ao ureter, o que nós tínhamos para falar é isso. Em relação à bexiga urinária, a bexiga ela é um órgão cavitário oco. O que significa um órgão cavitário oco? É um órgão que apresenta uma cavidade, é oco por dentro, para que ele possa se encher, no caso de urina, que é o líquido que fica presente dentro da bexiga urinária. A bexiga é um órgão ímpar, ou seja, é uma única bexiga urinária. E ela está dentro daqueles ossos da pelve, né, dentro da cavidade pélvica, localizada na região posterior à sínfise púbica. Nessa imagem anterior que vocês estavam vendo aqui, os dois ossos da pelve, vocês podem observar que aqui bem central, é uma estrutura mediana, existe uma cartilagem chamada de sínfise púbica. Então, a sínfise púbica é uma cartilagem que é uma estrutura mediana. E a bexiga urinária sempre se localiza posteriormente à sínfise púbica. Bem, essa sínfise púbica está sendo representada nessa pelve masculina e pelve feminina por essa cartilagem azulada aqui, ó. Então, essa é a sínfise púbica e a bexiga urinária sempre posterior a ela. Então, o homem está em posição anatômica de frente para o lado esquerdo da tela e, portanto, a sínfise púbica está aqui e a bexiga está atrás da sínfise púbica. Ao passo que a mulher está de frente para o lado direito, de pé de frente para o lado direito, em posição anatômica, e a bexiga urinária se encontra posterior à sínfise púbica. Então, conforme vocês observam nessa imagem aqui, a sínfise púbica ela é uma estrutura anterior. Então, se você identifica a sínfise púbica na imagem, você sabe dizer para qual lado ou em que posição anatômica a pessoa se encontra. Bem, a bexiga, então, tem como função armazenar a urina até o momento da sua eliminação. Ela tem um formato que pode variar se a bexiga estiver cheia ou vazia. Quando ela está vazia, ela tem um formato de pera, e quando ela está cheia, ela tem um formato de bola. Apesar disso acontecer e muitas pessoas dizerem que não conseguem visualizar esses formatos, quando é descrito na literatura dessa forma, a gente precisa de armazenar informação. Então, acreditem, ela é em formato de pera quando vazia, em formato de bola quando está cheia. E ela funciona como um reservatório que continuamente recebe urina proveniente dos rins. Então, o rim vai filtrando o sangue, devagarzinho ele vai produzindo a urina, que vai sendo transportada pelo ureter, e gota a gota aquela urina vai adentrando para dentro da bexiga por aqueles ósseos ureterais que estão lá na região posterior da bexiga. A bexiga tem uma capacidade de armazenamento de quase 1 litro de urina, então é uma capacidade considerável. Então, varia entre 700 e 800 ml. Quando nós observamos a bexiga masculina e a bexiga feminina, muitas pessoas perguntam se a bexiga masculina é maior do que a feminina. Ela cabe um discreto volume maior, porém, na imagem parece que ela é muito maior. Mas isso porque no homem não existe nenhum órgão pesando a mais aqui em cima de maneira significativa. E na mulher, além, obviamente, do intestino, que também existe no homem, existe o útero que se deita aqui, então, sobre a bexiga, né? Então, essa bexiga urinária, ela pode ser dividida em 3 partes e ela apresenta 3 faces. Então, a gente diz face superior, face posterior, e a que está próxima à sínfise púbica, nós chamamos de face inferolateral.
Observem que a face inferolateral é a face anterior, mas nós não denominamos dessa forma. Nós dizemos conforme escrito no slide. Então, face superior, a que está para cima, face posterior, essa que está mais próxima ao intestino aqui, né, ao reto, face posterior, e a face que está próxima à sínfise púbica é chamada então de face inferolateral. Além disso, a bexiga pode ser dividida em 3 partes: ápice, corpo e colo. Bem, o ápice é essa ponta que a gente consegue observar. Toda vez que nós pensarmos em ápice, vocês têm que pensar em uma ponta. Então, o ápice da bexiga é essa ponta, que fica na região anterior. Tá? O corpo da bexiga é essa maior parte aonde se localiza a cavidade da bexiga urinária. E, por fim, existe o colo da bexiga. Toda vez que vocês quiserem identificar a uretra, vocês precisam saber qual é a estrutura que está saindo de dentro da bexiga. Então, existe uma estrutura que sai a partir da bexiga, tá? Aqui. Então, esta estrutura é a uretra. E o inicinho da uretra é um orifício chamado de ósseo interno da uretra. Então, o ósseo interno da uretra é um pequeno orifício aqui, e a parte da bexiga que se localiza ao redor do ósseo interno da uretra, ela é denominada de colo da bexiga. Então, recapitulando, porque eu tive que explicar sobre a uretra um pouquinho para poder falar do colo, a bexiga se divide em ápice, porção anterior, corpo, que é a maior parte e onde se localiza então a cavidade da bexiga urinária, e o colo da bexiga, que é a região ao redor do ósseo interno da uretra, que é este orifício por onde a urina vai sair de dentro da bexiga e entrar para dentro da uretra. Bem, a bexiga urinária ela é formada de músculo liso, também apresenta uma contração involuntária. Porém, apesar dela ser uma estrutura de músculo liso, internamente ela tem uma aparência rugosa. A gente consegue visualizar que por dentro aqui a bexiga tem um aspecto enrugado, ó, né? Mas a aparência não importa. Quando eu digo que um músculo é liso, é porque ao microscópio ele não apresenta nenhuma estria. Então, a olho nu não conta, tem que ser o que é observado ao microscópio. Então, a bexiga apresenta um aspecto rugoso, mas ela é totalmente formada por músculo liso. Mas existe uma região da bexiga que tem um aspecto liso. Essa região de aspecto, de aparência lisa dentro da bexiga é chamada de trígono vesical. Trígono porque ela tem um formato triangular. E vesical porque é referente à bexiga. Então, quando uma pessoa está com uma sonda vesical, ela está com uma sonda dentro da sua bexiga. Então, o termo vesical se refere à bexiga. Então, o trígono vesical é uma região triangular de aparência lisa localizada dentro da bexiga. Ela é delimitada pelos 2 ósseos ureterais e pelo ósseo interno da uretra. E ela é muito importante por ser considerado o principal local onde acontecem as infecções urinárias. Dessa forma, é uma localização com grande importância clínica, né? Chega no médico um paciente, detectou infecção urinária, foi demonstrado que ela estava acontecendo nesta região. Então, é o local mais frequente de ocorrência da infecção urinária. E isso por quê? Se vocês observarem aqui nessa imagem, vocês estão observando uma gota de urina pingando dentro da bexiga. Estes 2 orifícios são aqueles orifícios chamados ósseos ureterais, por onde a urina sai de dentro do ureter e entra para dentro da bexiga. E aí, esses pontos, então, sempre são locais de entrada da urina. E por onde que a urina vai sair? Por esse orifício aqui, que é chamado de ósseo interno da uretra. Então, observem que, se houver apenas uma única gota de urina dentro da bexiga, ela entra pelo ósseo ureteral e escorre em direção ao ósseo interno da uretra. Dessa forma, estes locais sempre estão em contato com a urina, e a urina ela é um importante agente para a proliferação de micro-organismos. Por isso, nós não devemos ficar armazenando urina dentro da bexiga continuamente. A gente tem que
esvaziar a bexiga sempre que possível, evitar ficar com a urina armazenada dentro da bexiga para não correr o risco de ter uma infecção urinária. Bem, então, conforme eu estava comentando, a bexiga ela é formada de músculo liso e o músculo que está ao redor dessa bexiga, ele se chama detrusor. É um músculo que quando ele contrai, ele diminui aqui o tamanho da bexiga e empurra a urina para dentro da uretra. E isso acontece de maneira involuntária. Aí você pode me perguntar, mas professora, se o músculo contrai de maneira involuntária, como que a gente consegue manter a continência urinária? Como que eu consigo segurar o xixi e só ir ao banheiro quando eu quero? Porque existem outros músculos que fazem esse controle voluntário. Então, aqui nessa imagem, vocês estão observando aqui a bexiga e essa daqui é a uretra. Observem que ao redor da uretra aqui, ó, existem músculos, assim como nessa imagem aqui tem esses dois músculos aqui, que são os que estavam sendo mostrados aqui, e esse músculo que está contornando a uretra, como que abraçando a uretra de um modo geral. Esses músculos são chamados esfíncteres, como está escrito aqui, esfíncter. Só que esfíncter no singular e esfíncteres no plural. Então, os músculos esfíncteres são divididos em esfíncteres internos e os outros dois esfíncteres externos, porque eles estão do lado de fora, e esse esfíncter interno, porque está interno aos dois músculos esfíncteres externos. Para que aconteça a micção, que é o processo de eliminação da urina, quando o músculo da bexiga se contrai, esses músculos esfíncteres têm que estar relaxados para que a uretra permita que a urina saia. Caso a gente não possa ir ao banheiro naquele momento, o que nós fazemos? Uma contração dos músculos chamados esfíncteres externos, e os esfíncteres externos são de contração voluntária, depende da minha vontade. Então, quando eu quero contrair, eu contraio. Então, quando eu quiser contrair, eu vou segurar a urina dentro da minha bexiga. Quando eu quiser permitir a realização da micção, eu relaxo esses músculos, a uretra se abre e aí sim a urina pode passar por dentro da uretra e ser eliminada. Bem, para a gente finalizar o nosso conteúdo, falta a gente falar sobre a uretra. E a uretra é uma estrutura também formada por músculo liso, também tem um formato de um tubo. E ela faz o quê? Ela conduz a urina da bexiga para o meio externo. Então, se você identificou a bexiga, a uretra é a estrutura que sai a partir dela. Então, aqui eu tenho uma imagem da uretra feminina, identificou a bexiga sínfise púbica, atrás dela está a bexiga, a estrutura que sai de dentro da bexiga é a uretra. No caso aqui, a uretra feminina, e no caso aqui, identificou sínfise púbica, atrás dela a bexiga, a estrutura que sai da bexiga é a uretra. Nesse caso, uretra masculina. Bem, então, a uretra ela é uma estrutura tubular que é revestida por mucosa. Muco é uma secreção que popularmente vocês conhecem, por exemplo, a que acontece no nariz. Aquele muco é chamado de catarro. Então, existe secreção mucosa em várias outras partes do nosso corpo, que não apenas no sistema respiratório. E a uretra também apresenta uma pequena quantidade de muco. Para quê? Para que ela possa proteger essa uretra. Então, a uretra ela é delimitada, ou seja, no início da uretra tem um orifício chamado ósseo interno da uretra. E ao final da uretra tem um orifício chamado ósseo externo da uretra. Então, ósseo interno da uretra está dentro da bexiga, ósseo externo da uretra está fora do nosso corpo. Então, o que acontece? A uretra ela está compreendida ou está entre o ósseo interno e o ósseo externo da uretra, que é o que está escrito aqui, tá? Que a uretra se abre para o meio externo através do ósseo externo da uretra. Existe uma diferença entre a uretra feminina e a uretra masculina, ou seja, ela é diferente entre os gêneros. E quais seriam essas diferenças? Observem aqui, essa aqui é uma imagem da bexiga e aqui a uretra. Aqui a mulher em posição ginecológica, não mais em posição anatômica, mas observem que essa entrada maior é a entrada da vagina, ao passo que aqui,
quando eu tirar o mouse, vocês vão observar que existe um pequeno orifício. Esse pequeno orifício é chamado de ósculo externo da uretra. É por ali que a urina sai. Então, a urina não sai pela vagina, e sim pelo ósculo externo da uretra. Então, existem diferenças importantes entre a uretra feminina e a uretra masculina. Se você observar a uretra feminina, ela é reta e curta. É uma uretra pequena, curta, reta e só tem função no sistema urinário. A única função da uretra feminina é eliminar a urina. Já no homem, a uretra masculina, que vocês estão observando aqui, ó, ela já é uma estrutura bem maior no homem, né? E a uretra masculina, ela é longa e é curva também. Além disso, ela tem duplo papel, ela é importante no sistema urinário por conduzir a urina, né, da bexiga para o meio externo, mas também ela é importante no sistema reprodutor masculino, porque ela permite a passagem do sêmen. Então, a uretra masculina, além de longa e curva, ela tem papel no sistema urinário, que é permitir a micção, eliminação de urina, e permitir a ejaculação, que é a eliminação do sêmen. Ao passo que na mulher, a uretra é curta, reta e só tem papel no sistema urinário, que seria permitir a micção. Essa uretra feminina ser reta e curta explica em grande parte o porquê das mulheres apresentarem infecções urinárias de maneira mais recorrente do que os homens, pela proximidade do meio externo com a bexiga. Pessoal, então agora eu vou tentar mostrar para vocês algumas coisas no aplicativo em 3D e também depois vou enviar para vocês vídeos de aula prática, tá bom? Até mais! Olá, pessoal! Então agora eu vou mostrar para vocês um pouco mais sobre o sistema urinário, com foco no ureter, bexiga e uretra. Bem, então aqui a gente consegue observar, né, claramente o nosso ureter. Eu vou clicar nele aqui de forma que a gente consiga, isolar esse ureter para que a gente consiga enxergá-lo em todo o seu trajeto, tá? Então aqui a gente tem um ureter, né? E a gente pode observar inicialmente que ele apresenta uma parte dilatada chamada de pelve renal. E aí essa pelve renal se subdivide nos cálices maiores e menores, conforme a gente já discutiu anteriormente, mas não é o foco da aula de hoje. Esse ureter, ele apresenta então um trajeto descendente, porque ele conduz a urina de cima para baixo, passando por trás do peritônio, então um trajeto descendente retroperitoneal. E ele vai chegar, né, e desembocar na bexiga na região de trás, né? Então aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem onde o ureter ele está chegando na parte de trás da bexiga, né? Então esse é o osso pubis, daqui o outro osso pubis, e aqui ao centro estaria a cartilagem chamada sínfise púbica. Lembrem-se que a bexiga fica posteriormente à sínfise púbica, né? E aqui, então, é a região de trás da bexiga, onde desembocam ou chegam os dois ureteres. Nessa região posterior, né, neste local, existe então, na região interna ali da bexiga, o orifício chamado de ósculo ureteral, por onde a urina sai de dentro do ureter e passa para dentro da bexiga. Bem, além disso, nós temos a bexiga. A bexiga urinária, ela é um órgão ímpar, né? Um órgão único que fica logo atrás da sínfise púbica, que, portanto, também é uma estrutura mediana, está ao centro do corpo. A bexiga urinária, ela apresenta, então, aqui na frente o seu ápice, né? A ponta, o ápice, o corpo, que é a maior parte, e ao redor aqui do ósseo interno da uretra ficaria, então, o colo da bexiga. Além disso, ela apresenta 3 faces, a face superior aqui, a face posterior aqui, e aqui a face inferolateral, que estaria junto à sínfise púbica. Bem, para finalizar, nós temos então a uretra, né? E aí a uretra, ela é uma estrutura também muscular que se encontra aqui.
A uretra ela é uma estrutura muscular que conecta, então, a bexiga com o meio externo. Então, o seu início é um orifício chamado ósseo interno da uretra e o seu final, um orifício chamado ósseo externo da uretra. Conforme vocês podem observar, essa uretra aqui, ela está reta e curta, portanto, é uma uretra feminina. Pessoal, eu vou enviar alguns vídeos das aulas práticas para vocês e qualquer dúvida eu estou à disposição.